Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física do Infografia. E nesse vídeo, vamos conversar sobre a ordem de grandeza e também vamos aprender a determinar a ordem de grandeza de algumas medidas. Para começar a pensar na ordem de grandeza, vamos observar um pequeno caso aqui. Vamos supor que você deseja fazer uma viagem e que vai levar pacotes de biscoitos para sua viagem. Vamos considerar que você costuma comer, em média, 2,5 pacotes de biscoitos por dia. Ou seja, tem dia que você come apenas 2 pacotes, mas tem dia que você come 3 pacotes. Sabendo disso e sabendo que você vai fazer uma viagem de 30 dias, quantos biscoitos você precisa levar? Se em média são 2,5 pacotes por dia e a viagem vai durar 30 dias, é preciso levar pelo menos 2,5 vezes 30 pacotes de biscoitos, que, nesse caso, são 75 pacotes. Claro, isso é um valor baseado em uma média. Pode ser que você nem coma os 75 pacotes de biscoitos, como também pode ser que falte biscoitos no final da viagem. Em todo caso, é preciso que você leve algo em torno de 75 pacotes de biscoitos. Repare que não podemos ter um valor exato para esse caso, mas sim uma aproximação baseada em uma média. Uma forma interessante de apresentar valores aproximados, principalmente para quando não temos valores exatos de medidas, é realizar uma aproximação utilizando uma potência de 10. Essa aproximação, através da potência de 10, é chamada de ordem de grandeza. Mas como podemos encontrar a ordem de grandeza de uma medida? Podemos observar essa medida e ver de qual múltiplo de 10 essa medida está mais próxima. Por exemplo, no caso do nosso amigo comedor de biscoitos, temos 75 pacotes de biscoitos, certo? Colocamos o 75 aqui. O 75 é maior que 10 e é menor que 100, certo? Mas, nesse caso, o 75 está mais próximo de 10 ou de 100? Bem, como podemos observar, o 75 está mais próximo de 100. Então, a ordem de grandeza é igual a 100. Ou, da forma que devemos representar corretamente, é que a ordem de grandeza é igual a 10 ao quadrado, já que 100 é igual a 10 ao quadrado. Conseguiu compreender a ideia? A gente sempre vai fazer uma aproximação utilizando uma potência de base 10. E aí, a gente vê de qual potência de 10 a medida está mais próxima. Sabendo disso, é muito comum a gente observar a potência de 10 através de uma notação científica. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha obtido a distância entre a Terra e o Sol e tenha representado essa medida em notação científica, que, nesse caso, é igual a 1,5 vezes 10 elevado à 11ª potência. Qual é a ordem de grandeza dessa medida? Para saber qual é a ordem de grandeza quando temos uma notação científica, a gente sempre vai pegar o número que está multiplicando a potência de 10 e observar se ele está mais próximo de 1 ou de 10. Em nosso caso, 1,5 está mais próximo de 1 ou mais próximo de 10? Sem dúvida, 1,5 está mais próximo de 1. Sendo assim, a ordem de grandeza será apenas a potência de 10, que, nesse caso, é 10 elevado à 11ª potência. Agora, vamos supor que a gente tenha outra medida de distância qualquer. Vamos supor que a gente tenha uma medida que seja igual a 6,5 vezes 10 ao cubo. Qual vai ser a ordem de grandeza nesse caso? Vamos observar aqui o número que está multiplicando a potência de 10. Ele está mais próximo de 1 ou mais próximo de 10? O 6,5 está mais próximo de 10, não é? Nesse caso, a ordem de grandeza não será apenas a potência de 10 que temos aqui. Para casos como esses, precisamos acrescentar 1 ao expoente. Assim, teremos que a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 3 mais 1, que, nesse caso, é igual a 10 elevado à 4ª potência. Aí você vai me perguntar agora, é sempre assim? Se o valor que está multiplicando a potência de 10 for mais próximo de 1, a ordem de grandeza é a potência de 10? E se o número for mais próximo de 10, a ordem de grandeza é a potência de 10 acrescentando 1 ao expoente? Basicamente, sim, meu amigo ou minha amiga, mas existem dois métodos diferentes de realizar essa aproximação e encontrar a ordem de grandeza. O primeiro método é o aritmético, que parte exatamente de tudo que eu te mostrei até agora. Nesse método, a gente utiliza o valor de referência que é obtido através da média aritmética entre o 1 e o 10.
A média aritmética entre 1 e o 10 é igual a 1 mais 10 dividido por 2, que é igual a 5,5. Assim, se a gente tiver uma notação científica e o número na frente da potência de 10 for menor que 5,5, a ordem de grandeza será apenas a potência de 10. Por outro lado, se o número na frente da potência de 10 for maior que 5,5, a ordem de grandeza será a potência de 10 acrescentando 1 ao expoente. E se o número for exatamente igual a 5,5, aí fica a seu critério para realizar a aproximação. Esse é um método interessante, mas existe outro método também conhecido como geométrico, onde, basicamente, encontramos nosso valor de referência através de uma média geométrica entre o 1 e o 10. A média geométrica entre 1 e o 10 é igual à raiz quadrada de 1 vezes 10, que, nesse caso, é igual à raiz quadrada de 10. E quanto que é a raiz quadrada de 10? É igual a 3,16, aproximadamente igual, na verdade. Sendo assim, caso a gente tenha uma medida em notação científica, se o número à frente da potência de 10 for menor que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10. Porém, se o número à frente da potência de 10 for maior que 3,16, a ordem de grandeza será a potência de 10 acrescentando 1 ao expoente. Compreendeu esses dois métodos? Ótimo! Porém, uma dúvida deve ter surgido agora. Se existem esses dois métodos, qual devemos utilizar? Afinal, se a gente tiver um número como 4,5, por exemplo, multiplicando a potência de 10, utilizando o método aritmético, mantemos o expoente da potência de 10 para encontrar a ordem de grandeza. Mas, utilizando o método geométrico, devemos acrescentar 1 ao expoente. O que fazer nesse caso? Bem, não existe um consenso, na verdade. É facultativo escolher o método e, normalmente, isso acaba se aplicando à parte estatística da matemática. Mas, para você que está estudando agora e provavelmente fará alguma prova, os vestibulares não costumam trabalhar com valores entre 3,16 e 5,5, justamente para não gerar uma confusão. Afinal, com valores menores que 3,16 multiplicando a potência de 10, sempre teremos a ordem de grandeza sendo a própria potência de 10 nos dois métodos. Da mesma forma, para valores maiores que 5,5, teremos a ordem de grandeza sendo a potência de 10 acrescentando 1 ao expoente nos dois métodos também. Enfim, sabendo disso, vamos resolver um exemplo aqui. Vamos encontrar a ordem de grandeza de 2,3 vezes 10 ao quadrado e também a ordem de grandeza de 7,9 vezes 10 ao quadrado. Para o primeiro caso, temos 2,3 multiplicando a potência de 10. Como 2,3 é menor que 5,5 e também é menor que 3,16, a ordem de grandeza é apenas a potência de 10, ou seja, é 10 ao quadrado. Por outro lado, no segundo caso, temos 7,9 multiplicando a potência de 10. Como 7,9 é maior que 3,16 e também é maior que 5,5, sem dúvida, a ordem de grandeza será a potência de 10 aqui da notação científica, acrescentando 1 ao expoente. Assim, temos 10 elevado a 2 mais 1, que é igual a 10 elevado à terceira potência. E pronto, meu amigo ou minha amiga! É dessa forma que encontramos a ordem de grandeza de uma medida. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e qualquer dúvida que tiver, não deixe de colocar aí nos comentários. Não deixe também de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E caso você queira comprar alguns dos materiais que utilizamos aqui em nosso canal, como, por exemplo, caneta, caderno, marcadores e diversas outras coisas, é só clicar no link patrocinado da Amazon, que também está aqui na descrição desse vídeo. Não deixe também de pegar o material de apoio dessa aula, que também está aqui com o link na descrição do vídeo, beleza? No mais, eu quero aproveitar aqui esse momento e deixar aí para você um grande abraço e falar que te encontro na próxima!